Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês, o curso básico Python, para análise de dados. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Aqui nós vamos ter uma breve conversa, sobre o curso. Aqui eu separei duas perguntinhas para nos nortear nesta conversa. A primeira delas, o que é análise de dados? E a segunda, por que Python, que é a linguagem de programação que a gente vai estar utilizando aí durante o curso. Olha só, a primeira pergunta é a pergunta fundamental, É a pergunta que diz por que eu, nós devemos nos interessar pela análise de dados. Então aí você vai achar várias na internet, é bom você pesquisar também outras fontes, mas eu trouxe aqui uma que eu considero uma das mais comuns. A análise de dados é o processo de inspecionar, limpar, transformar e modelar dados com o objetivo de descobrir informações úteis, apoiar a tomada de decisões e resolver problemas. Então, bom, aqui a definição fala por si só. É inegável, eu diria que hoje em dia nós estamos inseridos num mundo onde ele está repleto de informações. Informações chegam para nós a todo momento, seja por páginas de internet, sejam informações vindas do mercado financeiro, informações climáticas, informações sobre a área médica, informações sobre as mais diversas áreas. E essas informações, ou esses acontecimentos que geram essas informações, têm impacto relevante em nossas vidas. E se a gente souber trabalhar com essas informações, a gente está um passo à frente. Tá certo? Então a gente consegue antecipar alguns acontecimentos, ou estudar mais profundamente alguns acontecimentos, e isso vai nos ajudar a tomar decisões e, consequentemente, resolver problemas. Tá certo? Então, essa primeira pergunta aí, vamos dar apenas essa respostinha curta aí, mas ao longo do curso a gente vai estar, de fato, quando pôr a mão na massa, vendo a utilidade das coisas em cada um desses tópicos citados aí, a extração de informação úteis, a tomada de decisão e também a resolução de problemas. E a segunda pergunta é, por que o Python? Olha só, o Python é uma das linguagens de programação mais populares para análise de dados por diversas razões, incluindo, primeira delas, grande variedade de bibliotecas especializadas. O Python possui uma vasta biblioteca de pacotes específicos para análise de dados como NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn e Scikit-learn, que fornecem ferramentas poderosas para visualizar, manipular e analisar dados, que é o que a gente vai fazer. Para extrair informações úteis e tomar decisões, a gente vai precisar o quê? Trabalhar com dados. Tá certo? Temos aqui uma segunda razão que eu considero assim, uma das mais interessantes, pelo menos a que me anima mais, que é a fácil manipulação de dados. O Python é uma linguagem fácil de aprender e usar, com a sintaxe clara e simples. Além disso, as bibliotecas mencionadas anteriormente oferecem funções avançadas para a manipulação de dados, como limpeza, transformação e agregação de dados. Então, o Python, gente, eu já utilizo algumas linguagens de programação, sou professor de matemática, eu não sou especialista em linguagem nenhuma, porém, eu utilizo bastante para preparar minhas aulas, para mostrar exemplos para os alunos, e eu digo o seguinte, o Python foi uma das linguagens que eu achei mais simples de se utilizar, e eu tenho utilizado muito nos últimos tempos. O Python está em bastante alta aí com inteligência artificial, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, então são termos que o Python se adequa muito bem ao estudo dessas coisas, a utilização desses campos de estudo. Tá certo? Terceiro é a flexibilidade. O Python é uma linguagem muito flexível e pode ser usada em uma ampla variedade de contextos de análise de dados, incluindo aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visualização de dados e análise estatística. Mais ou menos os termos que eu falei aí, aprendizado de máquina, como eu citei anteriormente. Então, portanto, o Python pode ser útil para análise de dados de várias maneiras como. Então aqui eu separei 4 formas como o Python vai estar nos ajudando no estudo de dados, tá certo? Na extração de informação útil a partir de dados. Então, primeiro, importação e limpeza de dados. O Python pode ser usado para importar dados de várias fontes e formatos, como arquivos CSV, JSON e Excel, e para limpar e preparar esses dados para análise. Olha, gente, como eu mencionei, nós estamos inseridos em uma grande quantidade de informação e essas informações elas vêm todas desorganizadas. Não ache que você vai encontrar as informações tudo organizadinho, bonitinho. Às vezes você vai precisar fazer uma limpeza e uma sistematização dessas informações para você poder estudá-las com mais facilidade. Tá certo? Então, nesse sentido,
o Python vai ser bastante útil pela sua facilidade, né, como citado ali no item 2, né, de manipulação, né, então ele vai ser muito útil nesse sentido. 2. Análise exploratória de dados. O Python oferece bibliotecas poderosas para a visualização de dados como Matplotlib e Seaborn, que permitem a criação de gráficos e a visualização interativos para explorar e entender dados. Porque quando a gente pega as informações, normalmente elas vêm informações em forma de texto, né? Em bloco de notas, por exemplo, onde você, por exemplo, acha lá os dados referentes à empresa, né? Os funcionários, o salário médio, o tempo lá na empresa. E aí você pode, para analisar essas informações, observar o gráfico, né, de como ao longo do tempo, né, os salários, né, vão aumentando. Aí você percebe, por exemplo, de 1 a 2 anos você percebe que o cara tem uma faixa salarial baixa, mas de 2 a 4 começa a aumentar significativamente. Depois de 4 anos, aí vem os maiores salários. Então aí você vai associar, poxa, o tempo de empresa repercute positivamente, né, no ganho salarial, né? Quanto mais o cara fica na empresa, mais o indivíduo ganha. Então você vai conseguir tirar informações, né, úteis, né, a partir de uma análise gráfica, certo? Análise estatística. O Python possui bibliotecas especializadas para análise estatística, como o SciPy, Start Models, que permite a execução de testes estatísticos e a modelagem de dados. Tá certo? Mais ou menos na mesma linha que exploratória, só que agora uma análise mais estatística, usando funções estatísticas como média, moda, mediana, testes de hipótese e muitos outros recursos aí que a estatística disponibiliza. E quarto, né, um item atualíssimo, que é aprendizado de máquina. O Python é amplamente usado em aprendizado de máquina e mineração de dados, devido à sua grande variedade de bibliotecas especializadas como Sklearn e TensorFlow, que permitem a criação de modelos de aprendizado de máquina para classificação, regressão e clusterização, tá certo? Então aqui estão alguns dos motivos por que o Python é uma linguagem interessante para quê? Para a gente estar seguindo aí na análise de dados, tá certo? Claro que é só um resumo, você deve pesquisar mais aí, se informar mais sobre o tema, mas se você quiser, né, continuar aqui com a gente, é um tema que é do seu interesse, você está dando aí os primeiros passos, né? Eu convido você a continuar no curso. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, né, da proposta. Até a próxima.